Olá pessoal, e hoje eu vou reagir a um vídeo aqui do YouTube. Bom, então eu já vou começar aqui a gravar a tela, né? E vamos reagir ao vídeo. O vídeo que eu vou reagir é como era a vida de uma pessoa normal na Idade Média. Hoje em dia é muito comum vermos pessoas na internet romantizando a vida na Idade Média. Claro, desde pequeno nós estudamos a luxuosa vida dos reis e rainhas da época, como eles tinham privilégios, faziam banquetes enormes, festas gigantes, mas a vida de uma pessoa comum era um pouquinho diferente disso daí. A Idade Média foi uma época horrenda, nojenta e cheia de ignorância da população comum. Oi, eu sou o Tinoco e hoje eu vou explicar pra você um pouco sobre como era viver na Idade Média. Bom, e logo de cara eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal também, uma coisa rápida que você pode fazer aí em 1 minuto. E você também motiva a gente a continuar produzindo esse conteúdo que dá muito trabalho pra fazer, demorou? Então deixa o seu like e se inscreve aí também. Bom, então vamos lá, pra eu começar essa explicação eu vou ter que determinar uma coisinha aqui. Todas as sociedades são divididas em 4 pilares que são necessários pra uma vida digna: saúde, educação, lazer e segurança. Então, como de costume, eu vou separar esse vídeo em capítulos e vou explicar cada um desses itens em cada um capítulo. E pra início de conversas, vamos falar sobre a saúde. Deixar claro aqui que praticamente nenhum desses 4 pilares existia na Idade Média. E a falta de saúde e higiene era muito clara para a população. Primeiro que nem de longe a ciência era respeitada na época. A igreja, obviamente, era quem mandava. E quando uma pessoa de repente aparecia doente, era a igreja que receitava os remédios. E o remédio, meus amigos, era oração. Ninguém na época tinha noção de higiene pessoal, muito menos coletiva. E obviamente não existia nem esgoto, muito menos água encanada para pessoa. As pessoas simplesmente não se limpavam. Banho era normal de acontecer uma vez por ano e quando acontecia era em conjunto. Normalmente uma família tinha algumas opções, ou ela podia ir para um banheiro público. Credo, as pessoas só tomavam banho uma vez por ano e ainda era coletivo, com um monte de gente. Tomar banho ou por um lago ou por um rio, coisa assim. E obviamente todo mundo tomava banho com a mesma água. Era até mesmo muito comum o uso de baldes, onde o mais velho tomava banho primeiro com o balde e ia passando até chegar no mais novo. Ou seja, caso uma pessoa desse meio aí tenha alguma doença contagiosa, irmão, pegou na família inteira. E claro que uma coisa que não faltava na Idade Média eram ratos. Com os padrões de limpeza quase nulo, os ratos se espalhavam aos montes, roendo as roupas da população, comendo as comidas que foram reservadas para o inverno e principalmente disseminando doenças. E agora eu vou ter que te contar uma coisinha muito nojenta. Eu espero que você saiba que na Idade Média não tinha eletricidade, ou seja, não existiam geladeiras onde você podia conservar e preservar seu alimento. Então quando chegava o inverno, época que as pessoas começavam a juntar os alimentos porque os alimentos frescos acabavam, simplesmente depois de um tempo esses alimentos começavam a estragar. E alimento estragado, você sabe muito bem, chama rato. Então simplesmente para as pessoas não morrerem de fome, elas tinham que comer alimentos que já foram comidos por ratos, sobras de ratos basicamente, e que estavam completamente podres. O número Credo, o povo comia comida podre que já tinha sido comida por rato. O número de mortes no final do inverno quase que duplicava. Isso porque muitas pessoas conseguiam morrer com uma simples infecção alimentar, ou até mesmo morriam de fome. E também sem saneamento básico nenhum, para as pessoas fazerem as suas necessidades, se é que você me entende, elas tinham 2 opções. A primeira era o banheiro público, onde os excrementos se acumulavam em grandes quantidades. A segunda maneira era em sua própria casa, onde toda casa tinha um objetinho ali que era conhecido como caixa de excremento. A pessoa sentava, fazia a sua necessidade e simplesmente podia fazer 2 coisinhas. Ou ela tinha porcos em casa para que eles pudessem jogar nessa caixa de excremento para eles se alimentarem, ou caso a pessoa não tenha porcos, ela simplesmente jogava os resíduos dessa caixa de excremento pela janela. Imagina o cheiro da rua! E esse é um dos grandes motivos para ter rato na cidade inteira, porque a pessoa, né, ela ia lá e dava aquela sua, você fazia o número 2, jogava pela janela. Isso aqui é o quê, parceiro? Então, após esse conjunto de coisas extremamente nojentas, vamos para o segundo capítulo, que eu vou falar sobre o lazer. O lazer desses 4 pilares talvez seja o menos usado na época. Isso porque as pessoas simplesmente não tinham tempo pra diversão ou pra, sei lá, fazer um passeio em família. A rotina das pessoas da Idade Média simplesmente era acordar, trabalhar,
e dormir. E normalmente o ritmo da sua vida era ditada pelo sol. Como não tinha energia ou eletricidade, as ruas da cidade ficavam um completo breu à noite. As pessoas acordavam quando o sol surgia e iam dormir quando o sol partia. E meus amigos, nem mesmo as crianças tinham direito ao lazer. A partir do momento que eles já tinham força suficiente nas mãos, eles já eram colocados para trabalhar. Em média, criança de 4 a 5 anos já estavam ajudando seus pais. Isso porque... Nossa, criança de 4 a 5 anos já trabalhava naquela época. Porque não era uma época muito fácil e ter um filho poderia ser custoso demais para uma família. Um bebê é muito mais frágil e demanda muito mais cuidado do que um adulto ou até mesmo um adolescente. Pouquíssimas vezes existiam festas e quando existiam era dado pelo reino ou pela igreja. Isso porque essas comemorações com a população só aconteciam quando, por exemplo, o seu reino vencia uma guerra ou até mesmo quando a igreja queria comemorar alguma data. Mas normalmente só rolava ali com a galera da primeira classe. Então, infelizmente, era isso. O lazer praticamente não existia. Então vamos pro terceiro capítulo, onde eu vou falar sobre segurança. Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, affordable, and A gente pode chegar numa simples conclusão aqui que durante a Idade Média ninguém estava seguro. Os reis e o clero tinham obviamente mais segurança do que a população normal. Eles tinham mais barreiras para impedir de que algo aconteça com eles, mas normalmente ninguém estava 100% seguro não. Pessoas que moravam perto do castelo do rei consequentemente também tinham um mínimo de segurança. Mas o medo de uma possível guerra ainda era eminente para todos. Isso porque todo mundo sabe que até 1950 uma guerra acontecia toda hora. Imagina naquela época. E o pior, o povo, obviamente, era o que mais sofria. Toda a cidade era destruída e dominada antes de chegar no centro dela, que ficava o castelo e a dominância da igreja. E nessa época também foi uma época de muito injustiça. Você não podia confiar em ninguém. Por exemplo, existia uma profissão que era para ser a mais confiável e a mais justa de todas. Não era para ter nenhum erro, que era a de cobrador de impostos. Estes eram pessoas que eram mandadas pelo rei para cobrar impostos da população. Mas esses cobradores se aproveitavam da situação para roubar as pessoas. Era muito comum eles cobrarem impostos mais caros do que o rei pediu para poder ficar com essa fatia a mais. E quando uma pessoa não tinha essa parte a mais, eles simplesmente roubavam a sua casa. Eles podiam pegar seus animais, sua comida e até mesmo escravizar os seus filhos. E a população simplesmente não podia fazer nada porque teoricamente era tudo a mandado do rei. Olha que bizarro. E agora vamos ao ponto que eu diria ser o mais importante: a educação. Talvez esse seja o mais raro de todos. Não existiam escolas naquela época, muito menos para as pessoas normais. A grande maioria das pessoas viviam a vida inteira sem saber ler nem escrever. E isso tem um motivo. Primeiro que a ciência e consequentemente a educação e os estudos não eram muito respeitados, né, como eu falei. Segundo que como praticamente tudo era feito à mão naquela época, os livros também entravam nessa conta. Então não existiam milhares de exemplares sendo vendidos e distribuídos para a população, nem para os estudantes. Normalmente tinha um que era o que foi escrito pelo autor à mão e ele servia ali para quem quisesse ler. Então o livro era algo muito caro e muito raro, o que fazia com que até mesmo pessoas da alta classe vivessem a vida inteira analfabetas. Outro fator que influenciou todos esses itens passados foi a ignorância. Quando não existe um pensamento livre, onde a pessoa pode aprender da sua maneira, onde a pessoa não pode estudar, ler, escrever, a população se torna escrava de quem sabe. As coisas que a população sabia foi ensinada de geração por geração, ou às vezes ensinada pelo rei ou pelo clero. A população simplesmente não tinha um pensamento crítico, elas eram simplesmente induzidas a fazer o que os poderosos queriam. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha conseguido entender. Bom, e esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau!